Programa livre para todos os públicos. Olá, minha gente querida, boa noite, o nosso Fortaleza, né? Fortaleza, Ceará, Brasil inteiro, em cada cantinho que você estiver nesse momento. Eu já estou aqui agradecida pela sua audiência todas as segundas-feiras, viu? Estamos aqui, gente, trazendo mais um tema maravilhoso. Você que está em casa, em qualquer lugar, você está aí no sofá, depois de um dia maravilhoso, que eu tenho certeza que você passou um dia maravilhoso, produtivo e abençoado. Então, juntos agora, vamos ter aqui no nosso programa um assunto muito especial. Então é mais uma segundinha que está chegando aí, mais um programa da sua maior e melhor amiga Samantha Marques no ar. E hoje o nosso programa vai abordar um tema que deveria ser de conhecimento de todos e principalmente ter ainda mais visibilidade. São pequenas expressões, gente, e atitudes nossas que podem passar despercebidas no dia a dia, mas são extremamente problemáticas para pessoas com deficiência. Então, o assunto que estamos aqui abordando hoje, né? Vamos falar aqui com os nossos convidados, vamos receber aqui os nossos convidados para falar sobre esse assunto. O Guilherme Negreiros, humorista, apresentador do O Comédia, aqui na TV Diário. É bacana demais, viu? Formado em contabilidade, tem 43 anos. Não tem problema de dizer a idade não, né, amiga? Tem não. Aqui no meu sofá, a doutora Gabriele Sara, advogada, mestre em políticas públicas pela UES, especialista em direito civil e processo civil e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Ceará. ênfase em direitos das pessoas com deficiência e direitos humanos. Guilherme Dantas. Olá, estamos aqui. Maravilha, né? Cantor, compositor e sanfoneiro deficiente visual. É isso aí. Gente, é sobre esse tema que a gente vai falar aqui, né? E é um assunto realmente interessante, importantíssimo, que a gente precisa estar sempre com cuidado de abordar essas pessoas, como conversar, não é isso? Como tratar essas pessoas, e é claro que, como sempre, a gente gosta o quê? De ser tratada com muita delicadeza e com muito respeito, em primeiro lugar, né? Então, gente, vamos agora, antes de começar tem o nosso VTzinho. Vamos acompanhar aí o VT? Capacitismo é o preconceito que as pessoas com deficiência sofrem. Assim como existe machismo, o racismo e a LGBTfobia, entre outras formas de opressão, o capacitismo também é uma delas. E o capacitismo, ele é estrutural, né, como a maioria das opressões. Existem exemplos de capacitismo que a gente conhece, muito embora essa luta e essa pauta não seja muito divulgada, mas a mais famosa e mais conhecida, que talvez as pessoas mais façam, é usar a pessoa com deficiência como herói, né, como exemplo de superação. Falar, nossa, se ele conseguiu, eu também consigo. E isso é muito errado, por quê? Ponto 1, a gente está tirando a humanidade dessa pessoa. A gente está colocando ela num pedestal, criando um mito nela. E ao fazer isso, a gente se afasta dessa pessoa. A gente não quer ter uma relação com o mito. E assim, a gente só usa a imagem dela para melhorar a nossa vida. Nossa, se ele conseguiu, eu também consigo. Sem contar que também a gente passa um pano para tudo que essa pessoa passou. Ou seja, tudo que ela teve que superar para conseguir chegar lá, né? E que o ideal seria ela não ter que superar a falta de acessibilidade, né? Por exemplo. Então é isso e... Enfim, divulguem, espero que isso chegue em algum lugar. Pois é, gente, exatamente esse VT, né, mostrou pra gente o que é capacitismo. E uma sociedade de capacitistas, no caso aqui das perguntas, uma sociedade de capacitistas é aquela que não enxerga uma pessoa com deficiência como um ser humano normal, né? E eu quero saber aqui do Guilherme e de todos que estão aqui, principalmente, vocês passaram por muitas coisas como essa aí em sua vida, momentos assim de constrangimento. Vamos falar aqui com o nosso querido Guilherme. Boa noite para você, Boa meu noite a querido. todos. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Samantha. Eu acho que é um termo novo para mim, apesar de ser Sim. já vim há bastante tempo. Porém, eu, como pessoa, como deficiente, né, como pessoa que sou, eu nunca me deixei abater
por essas coisas, porque eu me aceitei. Eu sempre fiz questão de estar Você inserido. leva na normalidade. Eu levo na né, brincadeira, vida na normalidade. É normal. tanto que a gente apresenta aqui o programa Comédia e a gente leva tudo na esportiva, na brincadeira. E eu creio que a primeira coisa a se fazer quando você é, entre aspas, diferente, é você se aceitar. Porque a partir do momento que você se aceita, os outros vão lhe aceitar. E claro que tem essa parte da brincadeira. É eu mesmo. Às vezes a pessoa brinca, o Guilherme é assim, pega uma coisa alta, chama o Guilherme. Eu sei. Vai fazer o quê? Guilherme, se tu cair, não vai doer tanto porque tu já tá mais perto do chão. Né? Coisas do Mas tipo. você sente que é uma brincadeira, assim... É uma brincadeira saudável, que não tem exatamente. aquela coisa Não vai de querer me discriminar trazer ou nenhuma me exatamente, nenhuma constranger. discriminação. E na opinião aqui do nosso querido Guilherme Dantas, né? Boa noite para você, Boa meu noite querido. para todo mundo que está assistindo em casa, para você. Queria dizer que eu estou realizando um sonho de estar do seu lado. Eu também, pode ter certeza, viu? É uma voz que a gente escuta desde criança. Eu tenho certeza que não é nenhuma ofensa, não. Desde porque pequeno. Não. O tempo que De você jeito tem, nenhum. o tempo que você tem no rádio diz muito quem você é e eu sou muito feliz porque eu estou aqui hoje. Mas E a assim, experiência, né, amigo? Isso vale tanto, é um presente pra gente, pra vida da gente, né? verdade. Falando um pouquinho do que Sim. meu xará estava conversando aqui. Isso, Temos eu dois ia Guilhermes hoje e a doutora Gabriela. E o programa Já hoje vou só lá já com convidados ela. com a letra G. É um programa gigante hoje. Programa Assim, gigante, eu acho que eu aprendi uma coisa desde criança, que é o seguinte. Todo mundo tem uma deficiência. Se você for parar para pensar, isso é um fato, né? Tem pessoas que são nervosas demais, outras que são um pouco mais calmas, né? Então, se a gente for parar para pensar, todo mundo tem alguma deficiência, algo em que Isso, é poderia verdade. melhorar, né? E Qualidades, defeitos, né? Fala de Qualidades, qualidade, vai falando, tem defeitos, tantos isso. defeitos, né? Não É isso que verdade, fala? isso é de todo ser humano. É verdade. Eu vou do mesmo pensamento que o Guilherme colocou. Existem algumas brincadeiras que são bacanas, que é algo que a gente não deve se chatear, né? Eu, falando por mim particularmente, procuro levar muita coisa na esportiva, porque, acima de tudo, eu sei o meu valor, né? Eu sei Que é super importante isso, né? é importante. Não só eu, como qualquer pessoa que está em casa, que tem alguma deficiência, seja ela visual, Uma boa intelectual, mensagem. seja ela motora, qualquer pessoa, acima de tudo, tem que saber o seu valor. Tem que saber que você está aqui nessa terra para fazer a diferença mesmo, né? Não se importar com o que os outros pensam de você, pois aonde eu e qualquer pessoa vai chegar só depende de nós mesmos. Muito bem, Por aí. gostei, viu? E agora, nossa querida doutora Gabriele. Pois Boa noite é, para a senhora. boa noite para a senhora, a não, boa noite todos. para você, né? Advogada jovem. Imagina. E eu pergunto aqui, como advogada, por qual motivo você se especializou Pronto. aí nessa área? Desde a Especificamente nessa área, né? Pronto. Desde a faculdade, meu filho tinha 3 anos, quando eu estava já quase terminando a faculdade, e eu descobri o autismo dele, né? Então, meu filho tem autismo, e a partir de então eu comecei a me interessar, porque eu queria saber dos direitos dele, o que é que eu poderia fazer para... Na escola eu já estava sentindo, ele já estava desde 1 ano de idade na escola, e a partir dali eu fiquei preocupada, né? Como é que ele vai ser incluído, quais são os direitos Sim, dele. a inclusão, era isso que eu ia lhe perguntar. E aí, a partir desse ponto, foi que eu comecei a me interessar. Então, eu participar de todos os eventos, de todos de tudo que tinha a ver com pessoa com deficiência, eu comecei a me interessar e me apaixonei, né? Não só pelo setor da pessoa com deficiência, mas os direitos humanos em si, né? Porque, antes de tudo, né, são pessoas, né? São pessoas, exatamente. Todos somos pessoas, na sua devem ser diversidade e respeitadas, singularidade. né? E Que devem amadas. ser respeitadas, né? E o capacitismo, como foi falado no VT, uma sociedade capacitista é justamente aquela que usa a capacidade para medir o valor de uma pessoa. Ou seja, porque uma pessoa com deficiência é menos capaz ou tem menos valor, e não é, né? Então, é a forma como você enxerga a pessoa com Uma deficiência. pessoa que tem inteligência também, não é isso? E isso, não, uma pessoa como qualquer outra, né? Ela normal, tem né? um impedimento ali. Tem aquela restrição. É né? uma restrição de natureza física, sensorial, mental, mas que é o ambiente que torna ela uma pessoa com deficiência.
né? Ela não tem culpa de ter nascido com aquela restrição ou de adquirir aquela restrição, né? Um acidente, alguma coisa, uma doença que venha a torná-la pessoa com deficiência. Mas se a sociedade não tivesse as barreiras do meio sociais... Ainda enfrentam muito isso, né? Aí torna a sociedade deficiente e não as pessoas. Sabia pouco, né? Era de capacitismo, você disse. Sabia pouco, sabia, apesar de sabia estar pouco, na né? causa há bastante tempo, esse termo capacitismo é novo pra O mim. termo em si, ele não era muito divulgado, né? Mas o preconceito Exatamente, mesmo. a discriminação. Mas né? assim, isso reverbera porque a pessoa com deficiência, ela vive numa invisibilidade desde os primórdios. Desde os primórdios, a gente vem lutando para que as pessoas com deficiência tenham seu lugar na sociedade e que os seus direitos sejam realmente respeitados. Então, Com certeza. tivemos movimentos sociais desde os anos 60, 70, os anos 80 foram os anos que mais começaram esses movimentos sociais, né? E aí começaram a ter as leis, começou a ter a Convenção Então a senhora ainda Internacional. acha, a senhora não, que é tão jovenzinha. Imagina. Você ainda acha que falta muita divulgação ainda? Muita divulgação. Muita informação sobre isso, né? A gente não E a precisa gente nem vai usar chegar lá termos, na frente, né? A gente vai falar de tantos assuntos Às aqui, vezes, tantas Samanta, coisas. acontece muito, como a doutora estava dizendo, são leis. Muitas empresas hoje só têm profissionais com deficiência Sim. porque são obrigados a contratar. Isso. São obrigados a contratar porque existe uma cota que aquela empresa A lei tem de que Que é a ter. cota. questão da cota que a gente falou, né? É uma coisa... Doutora, você já enfrentou assim casos muito delicados? Quais são os casos assim mais delicados que a senhora já enfrentou? Sim, por exemplo, esses que a gente recebe muitas denúncias, né, na OAB, no Ministério Público, eu também trabalhei como assessora do Ministério Público, e lá a gente recebia Você muito... vai lá e resolve tudo, né? A gente tenta resolver, né? Competente que é, né? A gente tenta resolver, com certeza. Exatamente. Mas, assim, a maioria dos casos que chegam são... Eu acho absurdo porque são absurdos, né? São coisas tão simples, por exemplo, negar a matrícula Sim, de um sim, aluno sim. porque ele tem uma deficiência, né? passei por Porque isso. não quer incluir. Você já passou né? por isso? Eu estudei, minha mãe, né, foi me colocar numa escola de música. Eu tinha por volta de 8 para 9 anos e eu sempre comecei a aprender os instrumentos. Eu não comecei com sanfona, eu comecei a tocar teclado e foi sozinho, né? Um dos meus primeiros professores falou assim, é melhor você ir também para um conservatório de música, porque lá você vai ampliar o conhecimento e tal. Aí foram lá atrás do conservatório de música. A professora, eu nunca esqueci das palavras dela que a minha mãe me falou. Meu filho, ela disse aqui que a escola não tem estrutura para lhe atender. Meu Deus. Oi? Isso mesmo, Agora né? deve ser Parece terrível, loucura, né, doutora, né? Eu acho tão absurdo, porque isso tem consequências na meio vida que da surreal. pessoa pro resto da vida, verdade. né? Porque a educação é para todos. Mas aí, só para concluir rapidinho essa história, Samanta, uma das professoras, eu quero mandar um beijo para ela, foi minha primeira professora de canto. O nome dela? Querida Marta Carvalho. Martinha, um beijo. Marta Carvalho, um Coração, abraço aqui tá? do nosso programa. A Martinha pegou e falou assim, se a escola não vai ensinar ele, quem vai ensinar ele sou eu. A Martinha, além de me ensinar canto, ela foi minha professora de canto, me ensinou teclado também, um pouquinho que ela já que sabia, maravilha. ela me passou. Então, Martinha, um beijo para você, Deus abençoe. Que acolhimento, né? Mas aí eu ia lhe perguntar isso mesmo. Como você iniciou? Como foi que começou a sua deficiência? Foi desde cedo? Eu nasci Ou prematuro, nasci Sim. prematuro de 7 meses, né? O povo tem aquele negócio de dizer que prematuro nasce de 6 meses, eu nasci de 7. Tem prematuro de 6? Tem de menos, eu acho Tem de até. 5 já. 7, 8? Hoje em dia tem de Isso. 5. Mas Então aquele- você nasceu prematuro. Nasci prematuro e eu tenho uma irmã gêmea, né? Ela muito, muito linda, inclusive, minha irmã, um beijo pra você. Tá lá em Brasília, tá assistindo a gente. Com certeza. E aí, lá na incubadora, aconteceu um fato chamado retinopatia da prematuridade. Isso não acontece mais hoje. Não sei. Foi na Tá. incubadora, entendeu? Sim. Então, assim, falando de uma maneira fácil Popular. de entender, popular, eu fiquei cego na incubadora, né? Foi uma fatalidade da incubadora, eu sei. algo que precisava, porque assim... Logo que você nasceu. Logo que eu nasci, né? E aí eu tive uma educação que eu devo muito à minha mãe, minha tia que faleceu tem um mês e pouquinho, que Deus está lá no céu junto com ela, cuidando da gente. E elas duas, junto com meu pai, me colocaram em muitas aulas de estimulação, ou seja, eu fui estimulado desde pequenininho, desde nascido praticamente, recém-nascido, aos sons, a movimentos, né? Isso é até um toque que a gente sempre dá
para mães que têm filhos com algum tipo de deficiência, o Dr. Gabriel deve entender muito bem disso, que a estimulação... Então houve uma preparação para tudo isso? Houve. No meu caso, tipo sim. Assim, No meu caso, sim. Eu fui estimulado com sons, com movimentos. Entendi, Então, desde muito cedo, né, eu fui para a escola com, se eu não me engano, com 1 ano e 3 meses eu estava na escola já. Né? Inclusive, o diagnóstico e a estimulação precoce são direitos, né, São. de qualquer pessoa. Exato. Então, essa parte de diagnóstico precoce é muito importante, né, para dar mais qualidade de vida às pessoas com deficiência. Agora, gente, qual a importância de pessoas sem deficiências em levantar bandeiras como essa, doutora? Eu acho que a gente tem que ter uma mudança de paradigma na sociedade, né? Deixar de enxergar a deficiência como sendo uma coisa muito distante. Porque aqui, ó, nós estamos em 4 e metade daqui da sala são aqui do estúdio. Metade. 4 e tem 1,5 que é deficiente e outro... O que é isso, gente? Por favor. Né, tem uma deficiência. E 30% da população, quase 30% da população brasileira tem alguma deficiência. Ou quando você vai, depois dos 80, vai ter alguma deficiência, seja de mobilidade reduzida, seja perda visual, perda auditiva. Então, assim, a gente tem que começar a normalizar, vai né, a normalizar a forma como as pessoas enxergam. Ainda bem que eu estou bem novinha ainda, né? Porque uma coisa que acontece muito, Samantha, que o Guilherme falou, aqui não precisa nem e perguntar, né? O achei assunto muito vai, legal, né, na nossa conversa boa. A preparação tem que estar dentro de casa. Né? Certeza. A minha mãe, eu tenho 43 anos, há 4 anos atrás, que minha mãe não mora aqui, minha mãe mora em São Paulo. 4 anos atrás, a minha mãe veio para Fortaleza e estava na casa de uma amiga. E tava todo mundo lá na cozinha. Eu cheguei, botei uma cadeira, subi, peguei um copo, fui beber água. E daqui a pouco lá vem a minha irmã. O que foi que tu fez com a mamãe? Eu disse, por quê? Mamãe tá chorando. Eu disse, oxi, eu não fiz nada. Mamãe tá chorando por quê? Aí eu fui falar, mãe, o que aconteceu? Aí minha mãe disse assim, não, eu hoje tô vendo que a maneira como eu lhe criei trouxe resultado positivo para você. Que lindo, porque se eu tivesse, toda a vida que você chegasse para mim e falasse, mamãe, eu quero um copo. Mamãe, arma uma rede. E eu fosse fazer, você hoje não saberia. E minha mãe me preparou para o mundo. Você adquiriu uma certa independência. Autonomia. E eu vejo muitas mães, né? Isso favoreceu a mim. Né? E eu vejo muitas mães pegar aquele filho com deficiência e esconder. E não deixar, não, meu filho não pode fazer isso, meu filho não pode fazer com vergonha. Ou então com vergonha de Ou então super protecionismo até. Às vezes eu nem julgo que seja por vergonha, não. Às vezes para proteger mesmo do capacitismo, do preconceito. Entendeu? Para a pessoa não sofrer. Quando a mãe vai, o filho fica aqui no mundo. Até pra gente não julgar muito, às vezes mães até não são imortais, né? Até falta de informação, e eu acho que um programa como esse aqui, o que a gente está fazendo para a sociedade, isso aqui é valioso demais. Valioso, com certeza. E aqui tem assunto para... Exatamente. Todos os assuntos, gente, todos os assuntos que a gente traz aqui no programa são temas tão relevantes, sabe? De tanta importância que eu fico tão feliz, certo? Que as pessoas me abordam já e dizem assim, primeiro é só por causa da voz, né? Agora já me vê, né? Aí, meu Deus, agora o negócio já melhorou. Você tá chique demais. Mas eu tinha medo disso, gente. Vocês veem que eu ainda fico tímida por aqui e o pessoal vai me ajudando, eu vou me soltando e por aí vai, né? Mas eu sou isso mesmo. Mas aí eu fico tão feliz quando as pessoas dizem assim, mas aquele tema me ajudou tanto, e foram muitos temas, né, produção? Direção, nossa, temas e mais temas. Eu pedi até para a produção aqui, né, fazer um relatório de tudo, porque é importante a gente saber desde o primeiro programa, né, doutora? Com certeza. Bom, gente, então, tem a Celine Facó aí, né, vamos acompanhar aí. A Celine Facó é estudante de jornalismo e tem feito nas suas redes sociais um trabalho muito bacana, ao mostrar vários conteúdos e atitudes aparentemente inofensivas do dia a dia que podem ser problemáticas para a comunidade de PCD. Então, vamos acompanhar esse VT? Vamos acompanhar aí, todo mundo junto aqui. Oi, Samantha. Meu nome é Selene Facó, eu tenho 23 anos, sou estudante de jornalismo. E muito legal o tema que vocês estão abordando hoje no programa. E eu vim contar um pouquinho, né, sobre a minha história. Eu nasci com mielomeningocele, que é uma má formação na medula. Meus pais só descobriram, né, a minha deficiência no parto, quando eu nasci, porque nas ultrassons que minha mãe fez não foi detectado nada.
Então, foi um choque, foi um susto para eles, mas eles sempre levaram muito tranquilamente a minha vida toda. Sempre fiz os tratamentos certinhos, da maneira correta. Então, eles sempre lidaram da melhor forma possível. Já sabiam que eu não iria andar, que eu iria precisar de uma cadeira para me locomover. Então, eu já cresci com isso, já cresci com essa ideia, já cresci com isso na cabeça. Mas, como eu falei, tanto os meus pais como a minha família sempre levaram isso muito normalmente, como tem que ser. Então, para mim também nunca foi um empecilho de nada. Eu sempre lidei também muito bem. Então, sempre ia nos cantos, não tinha vergonha, não tinha e não tenho vergonha da cadeira, não tenho vergonha de estar na cadeira de rodas, de ser diferente. Então, eu sempre fui muito bem incluída em tudo e em todo canto que eu ia e que eu vou, né? Sempre tive um ótimo relacionamento com todos na escola e hoje na universidade, né? Eu faço jornalismo, estou terminando. Então, eu sempre fui muito bem tratada, muito bem incluída. Nunca tive problema com essa questão da inclusão. Infelizmente, não é assim para muita gente, né? Mas comigo nunca foi um problema, graças a Deus. E esse ano, no começo do ano, pensando nisso, pensando na minha trajetória e na minha história de vida, eu decidi juntar, né, a minha profissão, na minha futura profissão, que eu estou me formando, que é o jornalismo, que é passar informação, com a minha vontade de falar sobre inclusão, sobre acessibilidade e todos os temas, né, que envolvem a pessoa com deficiência. Eu criei no Instagram a página Inclusão Descomplicada, que é justamente para falar sobre esses assuntos. A gente traz temas das mais diversas deficiências, além de contar histórias de pessoas, porque além da minha história, eu gosto de contar e escutar as histórias de outras pessoas que passam pela mesma coisa ou que têm outras deficiências diferentes das minhas. Então, eu criei a inclusão para ajudar outras pessoas e eu espero que toque cada vez mais vidas e corações. Eu espero que vocês tenham gostado e eu adorei participar. Boa noite, tchau. Gente, que bacana, né, doutora? Bacana demais. Nós que estamos aqui acompanhando tudo aqui nos nossos estúdios. E você aí em casa, já pensou? Que depoimento, né? Eu achei muito interessante quando ela falou, né, um que doce de pessoa, né? Demais. Quando ela falou assim, que não tem vergonha, porque realmente Isso. a pessoa com deficiência, ela não pode ser definida pela deficiência. Ele é o Guilherme, ele é o Guilherme, Isso. né, com suas características. Ele não é, olha, o cego, olha, lá vem... Não, a gente tem que falar o Guilherme. Se você quiser falar que ele tem deficiência visual, você fala o Guilherme que tem deficiência visual. Mas não olha o ceguinho, olha o anão, né? Não é. É o Guilherme que tem nanismo. Então, a gente tem que começar também a saber falar. Pronto, é isso que eu queria exatamente perguntar a você. Pronto. Por exemplo, esse suporte, pode aqui, gente, localizar aqui onde ele ficou, que eu disse que os nossos convidados têm que ficar à vontade, né, gente? Meus convidados têm que ficar à vontade aqui no nosso sofá, nas nossas poltronas. Olha, agora você ficou bem à vontade mesmo. Então, esse aqui como é que diz, doutora? O nome desse é uma tecnologia assistiva, né? Assistiva? Isso, são tecnologias. Tá certo, viu, gente? É isso aí. São qualquer material ou suporte para dar o apoio à pessoa com deficiência, para que ela consiga ser mais independente, que ela tenha uma qualidade de vida melhor, que ela consiga ficar melhor na posicionada, sociedade. né? E posicionada, no caso dele, no local aqui que um simples degrau de madeira faz com que ele fique bem melhor apoiado, né? E isso é importantíssimo. Quase que eu pedi então, são pequenas coisas que a gente, pequenos objetos que podem ajudar a incluir mais a pessoa com deficiência. Então, a Selene, no caso aí da história dela, é linda, né? Ela foi acolhida em tudo que foi lugar, né? E já criou essa página que vai com certeza ajudar. A página como é produção? Inclusão Descomplicada.
Inclusão descomplicada, que ela falou aí. Todo mundo Inclusão seguindo. descomplicada. Vou Vamos seguir, seguir, né? Todo mundo que está em É casa, isso? vamos seguir. Bora Inclusão seguir a menina. descomplicada. Isso é muito bom. As que redes vai sociais, ajudar muito as pessoas, não é isso? as redes sociais ajudando Estão com isso. a muita gente a entender esse universo, né? Uma Com coisa certeza. que acontece muito, Samanta, que a gente tá falando aqui do capacitismo, é assim, quando a gente fala da figura do Stephen Hoffman, né? Sim. Quando a gente fala dele, aí o pessoal fala assim, é aquele cara que andava de cadeira de roda, que não sei o quê. Não, é aquele cara foda, que o cara era super inteligente. Então a gente falava assim, não, seu Nés, aquele anão que era cantor. Não, ele era um cantor. O Guilherme Dantas. Aquele cego. Não, ele é um compositor foda. Sim, o sim, Guilherme sim, da TV Diário. Aquele anãozinho. Não, ele é um apresentador. Então, muitas vezes as pessoas associam a cara... Não diretamente que a pessoa se Achando que a garante. pessoa não tem competência. Não tem competência. Né? De Para uma rebaixa pra depois- determinada profissão. É isso que você quer dizer, né? Eu vou falar Então- assim, Sim, pode falar. desculpa te cortar. Não, meu querido, aqui Eu o vou- papo Eu vou tão falar rico, por mim. o papo, que todo mundo pode se pronunciar. Que a gente fica assim, se coçando para falar. Eu vou falar por mim uma fala até um pouco polêmica, talvez. Eu, Guilherme Dantas, nunca me importei e não me importo se alguém falar o ceguinho que toca sanfona. Agora, que esse debate aqui vai fazer história e vai mudar muita coisa Vai. daqui para o futuro, Coisa vai. boa. Vai, porque a gente tem que esperar isso da sociedade. Não é que a sociedade piore, a gente tem que esperar, ter esperança que as pessoas melhorem, né? Se um ou outro falar de uma maneira assim, como eu falei, eu, no meu caso, tá? Não vou me importar, porque, igual eu falei no comecinho lá, eu sei meu valor. Agora, que a E gente como espera... você tem valor, e como todos nós temos, não é Que a isso? gente espera que o povo mude, isso é fato. Exato. Que as pessoas tenham noção. Outro dia eu entrei num Uber e o cara ficou assim, muito impressionado comigo, mas foi impressionado além do normal. E eu passei a viagem inteira tentando explicar para ele, ele disse, macho, isso é normal, poxa. Ele disse, mas... Mas assim, porque você vai sozinho, Eu saí, ele me viu saindo sozinho da minha casa, do meu apartamento. Mas Eu saí, incrível, fui, né? entrei no carro e ele me viu mexendo no celular e o homem enlouqueceu. Aí, As duas estavam curiosas também, viu? pronto, Tá vendo? gostei, Vamos já. gostei. As duas daqui estavam pro final do Você programa lembrar eu vou disso. segurar a Eu tava audiência, viu? falando. É. Daqui pro final do Curiosidade. programa eu vou mostrar como é que eu mexo no celular. Pronto, gente, isso é muito interessante. Ele estava aqui, eu aqui, ó, pescando, povo fica olhando. Eu digo, como é que ele faz Gabriel isso, quase doutora? quebrou o Me pescoço. ajude aqui. Não, a Gabriel gente, sabe. Falar em Ele me é ajude profissional. aqui, gente, cai a câmera para eu falar isso pro meu povo. O seguinte, como eu sou bastante transparente, tanto faz ser no rádio, há 43 anos, já passando para os 44 anos de comunicação no Ceará, que eu me orgulho demais disso, entendeu? Quando eu vim para a TV, eu faço sempre isso. Gente, será que eu vou dar conta? E a cada tema que a produção traz, que realmente eu sou sabedora, participo, gente, viu? Isso é importante, Isso é né, bom. gente? Importante que a apresentadora participe. E eu tenho uma equipe, gente, assim, nota 1000. O Parabéns diretor que pra está aí sua em cima, equipe, viu? né? Todos de Nosso querido parabéns. Paulo Viana, pois é. Então, sabe, quando ele falou que esse debate ia ser tão importante e que você deixou, inclusive, essa curiosidade Vou para o deixar final. pro final. Então, eu disse assim, será que eu vou dar conta? Em produção. Vai, E aqui você é eu uma estou gigante. sendo, gente, ajudada por tantos especialistas e pessoas que estão passando por isso e que eu quero realmente que seja tudo explicado, sabe, doutora? Então, eu quero falar aqui com a nossa querida sobre qual a importância, doutora Gabriela, agora. Qual a importância de conhecer os direitos de uma pessoa PCD? Pronto, uma pessoa com Que deficiência. PCD, né, pessoa com deficiência, é isso aí. Pronto. Né, é importante porque eu acho que nós estamos numa época, né, que é a época digital e Isso, tudo, que isso. nós não temos mais desculpa para dizer que não temos como ter acesso a informações, né? Então, assim... E é só se esforçar e ir lá, né? Isso, a nossa Se interessar. sociedade, ela é plurima, ela é diversa. verdade. Então, a gente tem que saber quais são os meus direitos, os seus direitos. Não que os direitos das pessoas com deficiência sejam diferentes dos outros direitos, não, mas eles têm alguns direitos específicos para justamente incluir, já que eles foram tão excluídos há muito tempo da sociedade. E seus direitos, eles têm que se fazer valer, né? Por quê? Porque a nossa sociedade, realmente, ela ainda vê a pessoa com deficiência com pena, que é aquele modelo caritativo, Isso, peninha, vou cuidar, vou proteger, né? Ela só insere, ela não inclui.
Não acho que a pessoa tem Ou capacidade, então, que tem dependência. olha que como tem... um modelo médico, aquele modelo de curar, tem que curar, tem que ficar. Você tem Sim, que sim, crescer, sim, você sim. tem que Oxi, nunca. enxergar. Pergunta mesmo. Rapaz. Mas não tem nenhum jeitinho não de você enxergar. Eu disse, rapaz, por Pois é. enquanto não. Se tiver, vai ser sucesso, mas por enquanto tem não. Por enquanto, pois Quando é. Deus marca, Guilherme, é para não perder de vista. É verdade. Nós somos Então, assim, a marcados. sociedade Aliás, tem o que que é que ele vai mudar. fazer aqui hoje? Será que ele vai fazer Eu? alguma coisa Vou assim fazer de nada. humor? Hoje A eu tô produção tá ali. comportado. Tá ali de olho, querendo puxar minha orelha, que não está. Não tô no- numa comédia. não está no roteiro. E assim, Samanta, os direitos que eu acho que as pessoas têm que mais, pelo menos ler, dar uma lida, né? Não só na Isso, Constituição, é porque verdade, todo mundo tem que ler a Constituição é. Federal, né? Mas a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um tratado internacional que o Brasil faz parte desse tratado desde 2008, certo? Que são normas que regulam como o país deve lidar com os direitos das pessoas com deficiência. Sim, sim. Para incluir de fato, né? E também a partir agora de 2016 teve o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão, que ela veio justamente para dar sanções para que as empresas, não só públicas como particulares, venham a dar acessibilidade às pessoas com deficiência, né? Como a gente deve realmente... E qual é mais ou menos assim o percentual, ou então a porcentagem chama, Isso. Para poder... Por exemplo, né, contratar. existe a lei de cotas, Contratar. que é antes Sim, da própria Estatuto é da que a gente Pessoa com vai falar na Deficiência. Mas tem se vários, falar agora não tem problema tem nenhum. vários, Tem que falar mesmo, é. Ó, por exemplo, concurso público são 3%. Sim. Vagas de estacionamento, né? Pelo menos 2%, ou então uma vaga, pelo menos, né, para a pessoa com deficiência. Certo. Se só tiver uma vaga, aquela vaga tem que ser para a pessoa com deficiência. Certo? Porque a gente sabe que é muito mais difícil uma pessoa com deficiência física ter Com que certeza, se locomover, né? E assim, são tantos direitos que se eu fosse falar aqui, por exemplo, não pode negar a matrícula, Sim, não pode cobrar taxas extras, nem em plano de saúde, nem em escolas particulares. O profissional de apoio, que é aquele profissional que se o aluno com deficiência, seja em qualquer nível, pode ser nível básico, médio, superior, precise de um apoiador, que é um profissional que vai dar o apoio dele dentro da instituição de ensino. Não pode ser cobrado por ele, a instituição tem que dar. São muitas regras Então, mesmo, são né? muitos direitos que a a LBI pessoa às vezes nem trouxe. sabe que tem, né? Que a pessoa não Nem sabe. que tem. Eu acho que ler isso e as Isso, pessoas aí fica... vão começar a ver, vixe, não estava cumprindo, e pode caracterizar a discriminação. Discriminação é crime. Pronto, é isso que eu ia lhe perguntar agora. Discriminação que a gente falou tanto aqui. Contra a pessoa com deficiência pode ter uma punição? Sim, pode. Sim, né? qual é? Qual é Pronto, a pena? Tem a punição? detenção de 1 a 3 anos e tem as agravantes, né? Caso, por exemplo, ficar com o benefício, porque existe um benefício da pessoa com Mas esse deficiência. um ano todinho é lá nas grades mesmo assim? Ou é... A gente sabe que existe um problema. Existe as cestas básicas, tá dentro. Exatamente. Bom, vamos agora, não há problema em ser diferente. O problema é ser tratado com diferença para vocês, como conscientizar as pessoas disso, né? Pronto. Eu acho que a gente tem que primeiro fazer com que a sociedade seja empática e que tenha respeito para com o próximo, né? Eu acho que são as duas coisas, respeito e Foi empatia. o que eu falei agora, eu falei no começo do programa, né? Respeito e empatia, empatia. justo. E aí você? Eu vou falar uma coisa que eu venho tentando fazer com o meu trabalho no meu Instagram, além de cantar e tocar, de vez em quando, pelo menos uma vez na semana, eu venho tentando colocar alguma situação aonde eu possa mostrar para as pessoas que o fato de não enxergar não me faz maior, menor do que ninguém, e sim a mesma oportunidade que eu tenho, qualquer pessoa pode ter, né? Então eu venho mostrando, às vezes eu mostro eu em casa cozinhando, pronto, né? Isso aqui é a forma que eu cozinho, eu faço um sanduíche, mostro eu pegando um elevador ou então andando no meu prédio. Isso é importante, né? Você está sempre divulgando isso aí, né? Essas pequenas coisinhas, eu entendi. A pessoa se assusta igual o rapaz do Uber, né? Pronto, mas aí eu entendi que hoje nós estamos com quase 100 mil seguidores, graças a Deus. Estou até precisando de mais. Vai ter quem quiser mais. Coloca aí, produção, Vamos Guilherme lá. Dantas Oficial. Instagram aí do nosso querido Guilherme aí, Dantas. assim, eu sempre tento falar isso. Canta também, toca, sanfona, a gente faz nossa senhora. Umas coisinhas mais ou menos assim. Aí eu tento falar sempre isso, que as oportunidades que eu tenho, qualquer pessoa pode ter, qualquer pessoa pode buscar,
né? Fazer com que a luz que não tem nos meus olhos seja luz para quem está vendo. Ah, e luz de Deus, né? É Para verdade. todos nós, gente, luz de Deus. Vamos aqui, ó. E agora eu ia perguntar, juntando com isso aí, né? Que você cozinha e tal, e faz na maior normalidade. Não, eu só faço sanduíche, pão com mortadela. Não, mas de qualquer forma já é alguma coisa que vai servir. Tem dia que a gente não tem nem o sanduíche, a gente não sabe nem fazer. Não é não? Amigo, mas me diga uma coisa. E a questão de cantar, de tocar um instrumento, como foi que começou? Eu comecei a tocar Depois teclado. ele vai falar do humorismo dele, né? Do humor. Eu comecei a tocar teclado com 4 anos de idade. Eu ouvi uma música na Foi rádio. pra escola, né? Aprender. E isso, não, mas eu comecei só. Ah, sim, sozinho. Eu comecei só. Escutava música, muito por sinal na 93, escutava muitas que músicas. coisa boa, menino. Aí eu via e tocava sozinho. E aí o professor, grande amigo acordeonista Rodolfo Forte, um abraço, Rodolfo. Rodolfo Forte, eu Cava conheço bom. muito ele. O bicho é bom demais. É, bom E demais, aí sanfona. ele falou pra minha mãe, olha, ele tem ouvido absoluto. O que é o ouvido absoluto? É a pessoa que escuta uma nota musical e executa e consegue saber que nota é essa, né? Então, eu comecei sozinho, depois o Rodolfo me deu alguns toques, depois eu comecei a cantar, né? Muita coisa na minha vida eu comecei só. Sanfona, eu vim pegar com 18 anos já, velho, já. Vim pegar a sanfona. O que é isso? E Eu comecei, sou um bebê. e comecei a tocar sozinho também, sanfona. É o seguinte, gente, o papo tá ótimo, maravilhoso. Vamos continuar já já com esse tema tão interessante, tão importante para todos que estão em casa. Obrigada pela audiência. Eu sei que a audiência está lá em cima, viu? Pode ter certeza. Eu vou dar um recadinho agora da Picadinha de Amor aqui no nosso programa. A hora da injeção é um pesadelo? Você tem medo de agulha? Seus filhos choram e ficam ansiosos na hora da vacina. Então, você precisa conhecer a Picadinha de Amor. A Picadinha de Amor tem um formato anatômico e exclusivo. Seu desenho foi especialmente desenvolvido para não sentir dor na hora da injeção. A Picadinha de Amor possui micropontas que sensibilizam os nervos no local da picada, diminuindo a ansiedade e a dor, prezando pelo conforto nessa hora tão importante para a sua saúde. Olá, minha gente querida. A hora da injeção é um pesadelo. Seus filhos choram, ficam ansiosos, estressados, não querem ir tomar a vacina. Então, naquela hora da vacina, as crianças não querem ir de jeito nenhum. Então, você precisa, papai e mamãe, conhecer a Picadinha do Amor, viu? A Picadinha de Amor tem um formato, esse formato aqui, anatômico e exclusivo, que possui micropontas que vão sensibilizar os nervos no local da picada, viu? Diminuindo assim aquela ansiedade e aquela dor da criança. O seu desenho foi especialmente desenvolvido para não sentir dor na hora da injeção. Então, você adquirindo a Picadinha do Amor, tudo vai ficar mais tranquilo aí na sua casa, né? Seus filhos vão com mais calma tomar a vacina, aquela injeção que está precisando. E até os adultos, gente. Os adultos também, né? Que tem medo daquela picada da injeção. Então, ó, tá aqui. Eu vou colocar aqui, pra vocês prestarem bem atenção. Pronto, gente. Tá aí a Picadinha de Amor. A Picadinha de Amor está à venda nas farmácias ou clínicas de vacinação. E para mais informações, vocês ligam para esse telefone 3231-1423. 3231-1423, pronto, é adeus estresse. As crianças vão tranquilamente tomar a injeção, então a vacina que precisar. 3231-1423, eu recomendo. Picadinha de Amor. E agora, gente, vamos para o intervalo. Antes, ele já está ali prontinho, nosso querido Guilherme Dantas, já com a sua sanfona, para fazer uma apresentação muito especial para a gente, tá? Cantar essa música aqui que faz parte da minha história, é uma composição minha, gravada pelo meu irmão Júnior Viana. Safadão também gravou essa aqui, é boa demais, ó. Se você não me quer, bem melhor falar. Seu silêncio me maltrata e me faz chorar. Só usou e jogou fora os meus sentimentos. Se estiver em outro, que custa dizer? Sei que a verdade dói, mas tenho que entender. Todo tempo que passamos foi perda de tempo. Errar uma vez
errar outra vez é engano. Mas se um dia você me ligar e chorando pedir meu perdão, nem por 1 milhão, nem por 1 milhão. Mesmo se você me prometer que pra sempre vai ser meu mozão, nem por 1 milhão, nem por 1 milhão. Não há dinheiro que apague a sua traição. Show!